Tá dado o recado? Vamos falar desse caso aqui porque chegou a hora. A gente volta a falar do caso Henrique. O nome dele completo é Henrique José de Andrade Matos, de 23 anos. E o assassino, confesso, que está sendo investigado, Ícaro Ribeiro da Silva. Vítima e assassino são de Cícero Dantas, na Bahia. Se conheciam desde criança. Henrique, a vítima, era estudante de sistema de informação. O assassino, o Ícaro, era estudante de direito, estava no 8º período. E eles dividiam apartamento com um terceiro, que não está envolvido na história. Aí você veja que situação. Eu disse aqui ontem, eu fui convidado, estava de plantão no sábado, recebi uma ligação da minha chefe de reportagem, aliás, um abraço, Eliane Cardoso. E ela me disse, Lucas, vá para Farolândia, nós recebemos uma informação inclusive que teve a contribuição do nosso cinegrafista André Múmia também. Um abraço para o André Múmia, obrigado também pela informação e pela atenção. E aí, vá até lá porque eu soube de uma informação de que um estudante assassinou o outro. Até aí para mim já parecia algo que é inconcebível de se imaginar um estudante assassinando o outro. E ela ainda me disse mais, e parece que o assassino esquartejou o corpo da vítima, colocou dentro de malas e chamou o motorista de aplicativo e foi nessa hora que ele foi descoberto. Na hora eu fiquei pasmo. Eu pedi para parar o carro e eu disse, não, a gente precisa entender melhor essa história, vamos até o local. E fui investigando esse caso. E hoje a história que nós temos é de que realmente aconteceu esse crime. Nós temos um jovem que assassinou o outro e que depois esquartejou o corpo do amigo. Na tentativa de se livrar do corpo, chamou o motorista de aplicativo, tudo isso confirmado. O motorista de aplicativo chegou, inclusive, a subir no apartamento para ajudar a trazer as malas. E foi nesse momento que, percebendo os indícios de que se tratava de um crime, ele disse que não finalizaria o transporte, que não realizaria o transporte. Na saída, avisou ao porteiro do prédio e o porteiro do prédio acionou a polícia. O jovem, agora investigado, que é o responsável pelo crime, segundo ele mesmo no depoimento, voltou para o apartamento e do apartamento ligou para o pai, não é isso, meu diretor? Ele ligou para o pai, que o pai... certo. O motorista do aplicativo ligou para o pai, que é policial, falou também com o porteiro do prédio, ficou lá aguardando a chegada da polícia, mas o jovem que teria praticado o crime voltou para o apartamento, de alguma forma não conseguiu inclusive subir com a mala, é isso que ele diz no depoimento, deixou o corpo solto ali na entrada do prédio, na mala, sangue e por aí vai. E aí ele sobe para o apartamento e no apartamento ele mesmo descreve no depoimento, eu vou ler aqui para você, que ele tira as roupas que ele estava vestido, fica só de cueca, caminha de um lado para o outro no apartamento pensando no que fazer. É no momento que a polícia chega, prende ele em flagrante e ele é levado à delegacia sem nenhuma resistência, isso a polícia confirma. E lá ele confessa o crime, contando toda essa história. Eu vou trazer os detalhes. Que horas aconteceu esse crime, você sabe? Tem gente que acha que aconteceu no sábado. Já adianto para você que, segundo o investigado, não foi no sábado que aconteceu esse crime. O crime teria acontecido no dia anterior, na madrugada do dia anterior, da sexta para o sábado. Ou seja, ele dormiu com o corpo do amigo morto dentro do apartamento, pensando no que fazer. Essa serra, ele comprou antes, já tinha em casa, já tinha um apartamento? Não. Sabe quando foi que ele comprou? Ele comprou no dia pela manhã. Ele saiu de casa, segundo ele mesmo, saiu de casa e foi comprar a serra em um material de construção e voltou para poder serrar o corpo do amigo. Eu vou contar todos os detalhes para você. Acompanhe primeiro o áudio do que disse o Ícaro, investigado confesso desse crime. Veja o que ele disse em depoimento à polícia. Acompanhe. Ícaro, bom dia. Bom dia. Nome completo do senhor, por favor. Ícaro Ribeiro da Silva. Data de nascimento do senhor. 24/1/2000. Escolaridade do senhor. Eu curso Direito. Curso Direito? Tá fazendo curso ainda em qual período? Estava no 8º período. 8º período. O senhor já respondeu algum processo criminal anteriormente? Não, nunca. É o primeiro processo criminal. O senhor tem filho? Não. Tem alguma doença grave? Nada. Medicamento? Usa algum? Não.
Deficiência tem alguma? Não. Entende o Ministério Público que a gravidade dos fatos é suficiente para entender pela questão de repercussão de ordem pública, bem como pela característica de extrema frieza do ora conduzido, visto que o ato praticado não é comum ao ser humano, necessitando então da manutenção da prisão do mesmo e após tendo a remessa dos autos à distribuição competente. Assim sendo, entende o Ministério Público pelo deferimento de prisão do requerimento de prisão preventiva já efetuado pela autoridade policial que investiga o caso. Você viu aí, a prisão preventiva foi acolhida, ele está preso preventivamente, enfim, isso aí você já sabe. Mas eu quero trazer aqui agora, vou pedir para o meu diretor colocar aqui no telão, trechos do depoimento, nas palavras mesmo do escrivão, para que você acompanhe comigo. Eu vou fazer uma leitura rápida e a gente vai parando aqui em pontos específicos para que você entenda toda essa situação. O escrivão colocou o seguinte, descreve, o suspeito, o investigado, que num certo momento o interrogado estava conversando com a vítima, estando sentado no sofá, e Henrique, a vítima, estava na cozinha falando de lá, quando de repente ele veio em direção do interrogado com a faca em punho querendo atingi-lo. Ou seja, segundo Ícaro, o suspeito, Henrique que foi com a faca em direção a ele, é o que diz o acusado. Ele diz também que segurou a faca e tentou dar um mata-leão em Henrique, para ele se acalmar. Ele afirma também que acabaram rolando no chão e a faca acabou entrando no pescoço de Henrique, que não pegou a faca para atingi-lo novamente nesse momento. É o que consta no depoimento. Tá? Esse primeiro detalhe. Segundo o Ícaro, em depoimento, a faca entrou no pescoço do Henrique por um acidente. Eles dois estavam em uma luta corporal no chão e teria sido o Henrique que teria tentado atingi-lo com a faca. É o que conta, repito, é o que conta o suspeito. É a versão dele. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. O acusado afirma que a vítima foi atingida no pescoço 2 vezes enquanto eles estavam se embolando no chão. Mas mesmo após ter se machucado, teria avançado contra ele. Ou seja, o que está dizendo aqui? Está dizendo novamente o Ícaro que no momento que ele estava em luta corporal, 2 vezes a faca pegou no pescoço do Henrique e que mesmo depois disso o Henrique tentou ir para cima dele. É o que está dizendo o Ícaro, repito. Só temos a versão dele, porque o outro está morto, não tem como ter versão. Então muito cuidado com o que a gente está mostrando aqui. Mas são trechos que a gente tem que mostrar para que você acompanhe com a gente. Vamos passar aqui. Mais uma tela chegando para a gente. Que nesse momento, o interrogado pegou a faca e desferiu o golpe contra o pescoço de Henrique, que acredita também que tenha acertado a região do colo, logo abaixo do pescoço, não tendo perfurado nesse local. Ou seja, ele diz que pegou a faca nesse momento, que Henrique veio de novo para cima dele, e tentou atacar Henrique com a faca, mas que não perfurou, segundo o Ícaro. Que instantes depois desse terceiro golpe, Henrique apagou, caiu no chão. Que percebeu que Henrique não estava respirando, mas para ter certeza que ele não estava mais vivo, resolveu pegar uma bolsa plástica e colocar na cabeça da vítima, a fim de garantir que ele não acordasse de repente. Ou seja, o Ícaro diz que depois que o Henrique cai no chão, desacordado, para ter certeza que o Henrique não estava mais com vida, ele pega uma bolsa plástica e coloca na cabeça da vítima para garantir que ele não respirasse. Ou seja, se ele ainda estivesse com vida, ele seria asfixiado e não levantaria. Para garantir que o cara está morto. Resumindo, é isso. Vamos passar aqui. O acusado aponta que o fato se deu por volta das 11h50. Tá vendo aqui o que eu disse? 11h50, e que ficou sem reação perante o crime, sem conseguir dormir e pensando no que poderia fazer para se sair. 11h50 de sexta-feira. Ele afirmou ainda que chegou a pensar em carregar o corpo da vítima para um local abandonado, mas que não poderia fazer isso devido ao peso do corpo. Passe aqui para mim, vamos seguir. Vamos seguir lendo aqui para que a gente possa ter uma linha de raciocínio. No sábado pela manhã, ou seja, já no dia seguinte, segundo o depoimento, o acusado teria se dirigido até uma loja de materiais de construção, ou seja, no outro dia. A morte foi por volta das 11h50. No outro dia de manhã, o Ícaro, olha a imagem do Ícaro aqui, teria ido a uma loja de construção e também a um mercadinho, onde comprou fita isolante,
corda e um saco plástico. Ele contou que tentou amarrar o corpo, mas não conseguiu. E por isso teve a ideia de fatiar o corpo. Veja, e fatiar o corpo, põe na tela aí de novo, diretor, por favor. Fatiar o corpo aí está entre aspas. Então foi a expressão utilizada, exatamente utilizada pelo Ícaro. Ele disse em depoimento exatamente assim: eu tive a ideia de fatiar o corpo. E os objetos comprados na mercearia já no sábado pela manhã apareceram na tela aí para você. Foram esses objetos que ele comprou. Vamos seguir aqui. Vamos seguir para a gente finalizar. De volta à loja de materiais de construção, ele teria comprado 2 serras. Apareceram na tela. Põe na tela aí, vamos dividir aí, diretor. Põe aí também para o pessoal ver rapidinho. Aí está aparecendo mais uma vez. Pronto, volta aqui para o texto. Além de uma lata de tinta e um pincel. No apartamento, ele teria desmembrado a vítima, dispondo as partes em sacos plásticos e lençóis para que pudesse fazer o transporte. Várias partes da casa, segundo o depoimento, ficaram sujas de sangue e por isso o acusado teria chegado a pintar as paredes, ou seja, altamente planejado. Ele desmembra as partes do corpo da vítima, premeditou tudo, comprou tinta, comprou pincel para pintar o lugar em que estava sujo de tinta, pensou em tudo. Vamos seguir aqui. Posteriormente, o acusado teria chamado um carro em um aplicativo de transportes com destino ao Mosqueiro, por ter conhecimento sobre terrenos baldios não frequentados na região, tudo planejado. Após colocar na mala do carro as partes do corpo que estavam escondidas em uma trouxa e uma mala, ele levou uma trouxa e uma mala. O acusado teria, inclusive, chamado o motorista de aplicativo para subir até o apartamento, evitando assim que ele percebesse que havia sido colocado, o que havia sido colocado no carro. Veja que situação. Tem mais? Tem mais aqui? Vamos aqui para o próximo. O motorista, entretanto, teria ficado desconfiado e interrogado se um corpo estaria sendo transportado. Veja, o motorista perguntou a ele: o que é isso aqui? É um corpo que está sendo transportado? Aqui eu imagino, rapidinho, o motorista deve ter subido. Lá em cima viu uma cena de um crime, ele percebeu. Só que o motorista não ia perguntar lá em cima, ele pensou: se eu perguntar aqui, eu morro. Se eu perguntar aqui, eu morro. Eu vou descer, que lá embaixo estou mais protegido. Quando chegou embaixo, ele disse: espera aí, o que é isso aqui? É um corpo? Aí o Ícaro disse: não, mas mesmo assim eu não transporto. Foi aí que ele acionou a polícia e avisou também ao vigilante, ao porteiro do prédio. Interrogou se estaria sendo transportado um corpo. O acusado negou, o Ícaro disse que não. Mas o condutor se recusou a prosseguir com a corrida e afirmou que ele não deixaria o condomínio com o corpo dentro do carro. Nesse momento, o acusado teria tirado o corpo do carro para chamar outro veículo, mas percebeu que não poderia subir para o apartamento de novo devido ao peso que tinha o corpo, né, os pacotes, a mala e também o saco lá, a trouxa com as roupas. Tem mais uma, não tem? Ele conta, abre aspas, que voltou para a frente do prédio onde tinha deixado as partes do corpo e resolveu jogar o saco perto em um local onde ficam umas coisas bagunçadas do condomínio. É uma casa de ferragens, depois a gente descobriu. Que pegou o lençol com a parte superior do corpo e colocou no jardim ao lado do prédio. Veja, ele deixou o lençol com a parte superior do corpo no jardim ao lado do prédio que ele morava, pois não estava conseguindo carregar e viu que não conseguiria fazer mais nada, tendo então subido para o seu apartamento, tirado a roupa que estava suja de sangue, colocado numa água com amaciante, ficando de cueca, andando dentro da casa, pensando no que faria. E depois a polícia chegou e, segundo ele não ofereceu absolutamente nenhuma resistência para ser preso. Que crime macabro! Que crime macabro! Marcos Couto está com a gente ao vivo e traz mais informações sobre esse caso. Marcos, eu estava lendo aqui trecho por trecho e me arrepiando, amigo. Que crime macabro. É com você, fica à vontade. Boa noite, Lucas, e a todos do Cidade Alerta Sergipe. E de parabéns, Lucas, pela interpretação e pela condução de toda essa narrativa chocante, sem falar no próprio crime. Crime esse que ocorrera aqui, neste condomínio localizado no bairro Farolândia, em Aracaju. Nós estamos aqui desde cedo,
tentando falar com o síndico, mas a informação que recebemos aqui do pessoal da portaria é que ele não se faz presente. O subsíndico ficou certo em descer para conversar conosco e, quem sabe, mostrar até as dependências onde exatamente os restos mortais, roupas que o suspeito, o Ícaro, teria jogado ou deixado para trás. O subsíndico se comprometeu, não desceu e moradores a todo instante que passam por aqui na entrada e saída, eles dizem, olha, é um caso absurdo, a gente não quer falar porque temos medo. Temos medo que este homem possa sair do presídio e retornar e fazer algum tipo de represária ou até mesmo tirar nossa própria vida. Por conta disso, a gente prefere não se manifestar, não conversar. Agora, como você havia dito, um crime chocante que não deixou só a família do jovem Henrique, mas como toda a população sergipana em choque. Agora, nos resta saber a questão da movimentação financeira ou influência financeira ou transação financeira, como queira, porque a polícia está nessa vertente. Porque a informação que recebemos é que o suspeito, o Ícaro, já tinha passagens suspeitas de aplicar golpes aqui em Aracaju. E por conta disso, a polícia pega essa vertente e, quem sabe, outras pessoas poderiam até estar envolvidas direta ou indiretamente neste crime. Mas isso a polícia que irá se reportar oficialmente. Cabe a nós noticiarmos, relatarmos, contarmos a história do jeito que ela é. Meu caro Lucas. Marcos, obrigado pelas informações, obrigado demais por estar aqui com a gente e trazer essas informações. Só um detalhe último aqui que eu queria destacar com você. Circulou nas redes sociais aí a imagem do corpo do Henrique, né, depois já de morto. E a gente pede, pessoal, essas imagens não devem ser divulgadas nas redes sociais. Imaginem a senhora, o senhor, como pai, como mãe, recebendo a imagem do seu filho nessa situação. Então se coloque no lugar da pessoa que está sofrendo, porque da mesma forma que essas imagens chegam nos celulares dos curiosos, chega também no celular da família. E isso não deve ser divulgado. Empatia, mais sensibilidade, por favor.